Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu não vou discutir traçado, eu vou só revisar aqui um laudo com vocês e dando sugestão de uma implementação de laudo. Quero lembrar, né, que a gente remove o nome do paciente, a gente não mostra o nome nem identifica a clínica que laudou, porque a intenção da gente é contribuir positivamente, é somar, não é dividir. Não é criar atrito, não, é somar. Somar para que o seu laudo seja melhor. Então, isso aqui é um laudo de uma criança, embora não esteja anotado aqui no laudo, de uma criança de 10 meses. Então, vocês vejam o resultado do laudo aqui. Tem um nome, etc., alguns dados. Análise médica. EEG realizado com o paciente em sono, obedecendo os padrões exigidos para a realização do mesmo. Durante todo o exame, pudemos constatar que o registro, com uma duração de minutos, foi realizado em condições técnicas satisfatórias. Fotoestimulação não nos trouxe novos achados. Ritmo de base irregularmente assimétrico, assíncrono e complexo. Observamos raros paroxismos lentos frontotemporais de média voltagem sem dominância hemisférica. Conclusão: discretos sinais de disfunção cortical de caráter inespecífico. Então vamos recordar aqui que se o exame foi feito em sono, a gente não fala de ritmo de base, a gente fala de atividade de fundo. O ritmo de base é o PDR, né? É o ritmo dominante posterior, que a gente só vai encontrar em vigília e que os bebês têm também. Então a gente não sabe se ele está se referindo aqui ao ritmo dominante posterior, porque ele fala que está em sono, ou se ele está dizendo que a gente tem uma atividade de fundo irregular assimétrica. Em bebês, é muito comum você ter assimetrias transitórias. No sono você vai ter muita atividade lenta mesmo. Então eles são exames desafiadores. A pessoa que vai laudar isso aqui, ela tem que se preparar para laudar. Agora, você que lauda, né? Você que é eletroencefalografista, que está começando, a sugestão minha é você não colocar isso aqui, ó, discretos sinais de disfunção cortical de caráter inespecífico. Você coloca sugestão. É uma sugestão. Cada um tem um ponto de vista diferente. Mas a minha sugestão é: vamos descobrir primeiro se o eletro é normal ou anormal. É normal? EEG normal em sono. É anormal? EEG anormal, porque apresenta, como ele falou aqui, ó, porque apresenta raros paroxismos lentos frontotemporais de média voltagem sem dominância hemisférica. Tudo bem. Discretos sinais de disfunção cortical de caráter inespecífico. Para nós que somos mais velhos, né, que já estamos já há bastante tempo na estrada, quando você vê isso aqui, dá a impressão que a pessoa falou assim: bom, eu não sei o que eu estou vendo, então eu vou colocar discretos sinais de disfunção cortical de caráter inespecífico, porque se tiver alguma coisa, né, as pessoas vão dizer: ó, tá vendo? Ele falou que tinha. E se não tiver também, fica aqui discretos sinais, né? Não tem, tá normal. Então, a impressão que dá é que a pessoa tá um pouco assim confusa, né, em relação aos achados no eletro. E, para o médico que recebe, para o clínico neurologista que está recebendo, isso é muito ruim. Porque ele não está dando informação nenhuma. Então o colega ele fica desgostoso, ele fica chateado. E muitas vezes vai acontecer como aconteceu aqui, né? Ele vai mandar para um serviço de eletroencefalografia que ele confie. O colega realmente falou: olha, a senhora vai procurar esse serviço aqui porque o resultado desse exame aqui não foi satisfatório. Então,
como é que eu sugeriria? Eu revi o exame, eu não vou mostrar o exame aqui hoje, mas eu fiz uma revisão desse exame e eu fiz um laudo assim. Fica aí a sugestão para vocês. A médica, tem aqui a idade da criança, 10 meses, tá vendo? Tem os nomes da criança direitinho e tal. A médica mandou um recado pra gente, né? Criança com 20 dias de vida começou com espasmos. Então ela está pensando o quê? Ela precisa afastar uma encefalopatia neonatal, ela tem que afastar uma síndrome de West, por exemplo, ela tem que afastar uma epilepsia precoce. Então, espasmos nas pernas em sono. O processo durou 1 mês e desapareceu, só que a criança agora está com 10 meses. Há 3 meses iniciou o episódio de olhos parados. Então você já vai pensar, 10 meses, né? Muito pouco provável que tenha uma ausência, mas a criança fica com olhos parados. Então a gente tem algumas coisas para serem afastadas aqui. Aí no corpo do exame, você veja que não é grande. Olha o que eu coloquei aqui no corpo do exame. Exame realizado em condições técnicas satisfatórias em sono não REM e breve período de despertar. No final, quando ele foi fazer a foto do paciente, a criança agitou, se movimentou e deu para ver até um ritmo dominante posterior ali. Aí sim, você vê atividade de base na criança, em vigília. Não observamos descargas paroxísticas epilépticas. Era isso que ela queria saber. Raros episódios de abertura e fechamento ocular, nada acrescentaram. A hiperpneia não foi realizada, tem 10 meses, né? No final da gravação, a fotoestimulação despertou o paciente, podemos observar ritmo dominante posterior θ, 5 Hz, normal para a idade. Veja como você, mudando alguma coisinha, você contribui positivamente para o diagnóstico do colega que está vendo o paciente. Olha a conclusão. Conclusão. EEG digital normal em sono e breve período de vigília ou despertar, se quiser, no final do exame, sob fotoestimulação. O traçado é simétrico porque ele tinha assimetrias transitórias, que é normal em criança pequena. Abaixo de 2 anos você vai ver isso. Afasta a síndrome de West e, no momento, não apresenta qualquer atividade epiléptica. A maturidade do EEG é compatível com a idade entre 10 e 12 meses, não só pela atividade de fundo, como pela possibilidade da gente ter visto aqui o ritmo dominante posterior θ 5 Hz. Eu não anotei aqui, mas a gente viu também muitas ondas agudas de vértex, tinha muitos fusos, tinha muitos complexos K, ela fez um N3 também curto. Então, a gente não colocou, eu não coloquei por quê? Porque daí já é também, né, pessoal? Enchimento de linguiça aqui, né? Mas aí vai do gosto de cada um. Se você quiser florear, fazer um laudo ali de 10 páginas só falando da atividade de fundo, só falando, né, no corpo do elétron aqui, pode também. Só que quanto mais a gente fala, aumenta o risco da gente falar burrada, né, pessoal? Da gente falar besteira. Então a gente é bem objetivo falando o que é importante. Vamos continuar aqui. Então, conclusão, repetindo, né? EEG digital normal em sono e breve período de vigília ou despertar, sob fotoestimulação. O traçado é simétrico, afasta a síndrome de West, não tem padrão de West, não tem encefalopatia e no momento não apresenta qualquer atividade epiléptica. A maturidade do EEG é compatível com a idade de 10 e 12 meses, por causa desses achados que eu descrevi. Gradiente antero-posterior, normal. Sugerimos a critério do médico, a critério do clínico, do neurologista, do neuropediatra que está acompanhando, repetir o EEG caso haja degradação do quadro clínico. Aí você assina e encerra o exame. Você pode encerrar aqui o exame. Você pode encerrar aqui, o exame está perfeito. Pode reduzir, pode aumentar alguma coisa, alguma informação ali, mas a gente tem que ver a maturidade da criança, tem que ver a simetria, tem que ver sincronia, entre outros achados.
né? Tem que ver se cicla o sono. Tem que ver se a criança acorda e dorme um pouquinho. Tem que ver se a abertura e fechamento ocular modifica ou faz surgir algum paroxismo, etc. Entretanto, olha só, 6 páginas. Eu coloco aqui, prezada doutora, comentários gerais adicionais. Aí, eu levantei na literatura, isso aqui eu coloco mais ou menos igual, né, nos laudos. São dicas, são sugestões, que outras fontes relatam que cerca de 50% dos pacientes com epilepsia mostram descargas epilépticas interictais no primeiro EEG. O rendimento aumenta se você, até 4 exames, né? Se você repetir os exames. E com a utilização do sono, né? Também, que ela estava em sono aqui. Aí eu comento, faço alguns comentários pertinentes. No final, é tudo com literatura. Vocês estão vendo que eu coloco as referências aqui. E encerra essa parte. Se você quiser também, adicionalmente, que eu acho interessante, eu ponho. Eu acho muito interessante isso aqui. Você faz no final um pequeno resumo da quantificação do sinal. Por quê? Ó, eu coloco uma coisa simples, ó, uma tabelinha de espectro de amplitude só, que vai mostrar simetrias, né, etc. E atividade de fundo, né, no que diz respeito à amplitude. E uma tabelinha de espectro de potência, microvolts ao quadrado. Por quê? Porque à medida que a criança for crescendo, se o eletro for degenerando, né, que não é o caso aqui, porque o eletro aqui é normal, mas se for evoluir com alguma simetria, você pode comparar os valores que você tem nessas tabelas de espectro com os valores novos, com a nova situação da criança. Ah, mas você fez aí sono ou vigília? A criança estava em sono aqui, eu fiz em sono. O sono mais longo dela foi N2. Então eu fiz fiz as 2 tabelinhas aqui usando só o N2. Você não pode misturar estágio do sono. Certo? Então fica a sugestão para vocês aí, né, com todo respeito a todos os colegas que laudam, etc. Mas é uma contribuição assim que a gente quer dar para os mais jovens, né, para o pessoal que está começando. Isso aqui ajuda muito o paciente, ajuda bastante o paciente e vai beneficiar o serviço do colega também. O colega vendo que esse EEG não é um EEG que mostra alterações inespecíficas da dinâmica córtico-subcortical, né? Ele vendo que trouxe algum dado para ele, ele vai também gostar do seu serviço e vai solicitar para você outros exames, porque ele vê que o seu trabalho é feito com seriedade. Tá bem? Então, muito obrigado a todos aí. Tenham uma excelente semana.